Pessoal, vamos agora aqui para a segunda e última parte da nossa aula de trauma, falar um pouco sobre trauma abdominal, que é o trauma sofrido na região abdominal. E esse trauma, particularmente no abdômen, ele é mais perigoso. Por quê? Porque não há nenhuma estrutura que protege as vísceras, os órgãos abdominais. Ao contrário do tórax, nós temos costelas, nós temos o osso externo e nós temos a parte dorsal, né? Ou seja, a parte de trás das costas, onde a gente encontra as escápulas que protegem um pouco também na parte de trás os órgãos pulmonares, os pulmões, e temos também as costelas, tanto na parte de trás como também na parte posterior. Aqui no abdômen nós não temos ossos, não temos estruturas rígidas, ou seja, duras, que protegem, que possam proteger as vísceras abdominais. Nós temos apenas o peritônio, que é uma camada, uma membrana de revestimento, que vai proteger essas vísceras, mas lesões, pancadas e outros traumas, como contusões, que são pancadas, ou arma branca, ou tiros, arma de fogo, não tem nenhuma estrutura óssea que proteja essas vísceras. Então, o trauma abdominal, ele é a lesão da cavidade abdominal e das vísceras internas. Num trauma abdominal, você pode comprometer ali o fígado, por exemplo, o intestino, o estômago, o pâncreas, o baço. E esse trauma ele pode ser aberto ou fechado. Um trauma aberto é quando você tem ali uma lesão perfurante, ou seja, uma lesão por arma branca ou um objeto contuso ou pontiagudo. E nos traumas fechados você tem, por exemplo, as pancadas, as pancadas são as contusões que provocam traumas fechados ali a nível abdominal. E quais são as causas? Acidentes automobilísticos também, agressões, temos aquelas pessoas que sofrem agressões e que tem muitos chutes e socos ali naquela região abdominal, que pode sim desencadear um trauma abdominal. E nós temos acidentes automobilísticos e quedas também. Além de ferimentos por arma branca, que a gente chama FIF, F-I-F, e temos ferimentos por armas de fogo, que a gente chama FIG, FAG, F-A-G, ferimentos por arma branca, FAF, F-A-F, e ferimentos por arma de fogo, FAG, que é F-A-G. Sinais e sintomas do trauma de abdômen: sangramento pela lesão ou pelos orifícios naturais. Então, você pode ter ali um sangramento naquele local onde foi provocada a lesão, como também você pode ter um sangramento por nariz, boca e também pela região retal e anal, né? Pode haver sangramento por esses orifícios. Você tem dor e rigidez abdominal, então é uma dor abdominal muito forte, dependendo do trauma, da natureza e do tipo de lesão ali que provocou o trauma. Você pode ter uma dor muito forte. E também a rigidez do abdômen. É muito comum nos pacientes que sofreram trauma de abdômen ter essa rigidez, ou seja, o abdômen ele fica endurecido, ele fica rígido. Você palpar ali um abdômen de um paciente que sofreu trauma, você vai sentir aquilo como se fosse duro, como se fosse uma tábua mesmo. É por isso que chama abdômen em tábua, porque o abdômen fica muito enrijecido e muito duro. Além, claro, de uma dor intensa e hematoma periumbilical. O que é esse hematoma? É uma região ali arroxeada, uma equimose, no entorno do umbigo, na região abdominal, que é muito evidente de um trauma abdominal. Então, pessoas que sofreram traumas abdominais ficam com esse hematoma, com esse arroxeado, naquela região ali próxima a um umbigo.
O paciente pode ter dificuldade respiratória. Aí você pode perguntar assim, mas professor, se o trauma é no abdômen, por que o paciente vai ter dificuldade respiratória? Porque traumas no abdômen normalmente comprimem também o diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. E, na verdade, o diafragma é o músculo que vai fazer ali a divisão entre região torácica e região abdominal. No trauma abdominal, você pode ter também acúmulo de líquidos ali na cavidade peritoneal, que é esse acúmulo de líquido, ele é provocado pelo trauma, pode haver ali um sangramento interno também, por isso que há a formação do hematoma periumbilical, mas por haver também ali o acúmulo de líquidos, você pode ter um comprometimento, porque vai comprimir o diafragma e aí vai também dificultar a respiração do paciente. Por isso ele vai ter dispneia. E também um outro tipo de trauma muito comum na região abdominal é a evisceração. Muitos de vocês não ouviram falar sobre a evisceração, mas eu vou explicar aqui. A evisceração é quando há ali um corte, uma lesão muito profunda, muito intensa na cavidade abdominal, onde algumas vísceras, ou seja, alguns órgãos da cavidade abdominal, eles se exteriorizam, ou seja, eles saem para fora, porque houve ali uma grande laceração, um grande trauma, né, lacerante, ou seja, uma abertura muito grande na cavidade abdominal e literalmente os intestinos e algumas outras vísceras saem para o ambiente externo. A gente vai chamar isso de evisceração. Nós temos algumas imagens aí nos slides, vocês podem acompanhar. Temos o hematoma periumbilical para vocês verem como é intenso esse hematoma nos traumas abdominais. E nós temos também uma imagem de evisceração, uma imagem muito forte, muito chocante, onde a alça intestinal do paciente, da vítima, se exteriorizou. E nós temos o sangramento de cavidade, que pode ser pelo nariz, pela boca e pelo ânus. No trauma tóraco-abdominal, ou seja, traumas tanto de tórax como de abdômen, nós temos as chamadas FAF, como já falei para vocês, e FAB, que é ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca. Nos ferimentos por arma de fogo, nós podemos observar 3 tipos de lesões. Nós temos a lesão encostada, então é quando o indivíduo vai ali dar um tiro em outra pessoa, encostando o cano da arma ali na pele do paciente. Pode ser tanto nessa região do tórax como abdominal, que é mais comum ocorrer, mas pode ser também na cabeça, né? Como a gente vê muitos homicídios que ocorrem, o paciente chega ali, encosta o cano da arma na cabeça e dispara. Mas se tratando de abdômen e de tórax, o ferimento por arma de fogo encostado, ele tem uma característica assim, porque observa-se o cano da arma queimada ali, no local onde houve o tiro, e também o orifício do projétil. Você tem ali a aberturazinha por onde entrou a bala, e você tem um afastamento da lesão. Você observa ali que aonde entrou o projétil, ou seja, a bala, você tem apenas a abertura ali da lesão, mas você não tem chamuscamento. Não fica aquela área chamuscada, ou seja, preta, próxima à lesão. Isso nos tiros encostados, porque nesse caso não vai haver a queima da pólvora e a bala ela entra diretamente no tecido do paciente, porque ela foi encostada ali, o cano da arma. E nós temos os tiros a longa distância, ou seja, a pessoa, né, que cometeu o atentado atirou ali distante da vítima. Nesse caso, você não verifica pólvora queimada provocando chumaço da pele. Você só encontra a abertura do orifício da bala, mas também você não encontra ali o sinal do cano da arma encostado, porque como o tiro foi de longa distância, não tem como ficar projetado ali a abertura, ou seja, o orifício não fica ali desenhado, o orifício externo, no orifício externo, a
abertura do cano do revólver, porque o tiro foi de longa distância. Então você só observa que há ali uma abertura, mas sem provocar esse chumaço, ou seja, esse chamuscamento ali próximo ao orifício. E nós temos os tiros de curta distância, é quando a pessoa que atirou se posiciona próximo da outra, só que não encostou ali o cano da arma na pele do paciente. Então, nesses casos, há uma perfuração da área ao redor da lesão e há um chamuscamento, porque ocorre a queima da pólvora ali na pele do paciente antes da bala entrar, literalmente, né, na pele do paciente. Vai haver ali o chamuscamento provocado pela queima da pólvora. Então, aí são os tiros de curta distância. Nós temos nos slides as 3 imagens: tiros encostados, tiros de curta distância e tiros de longa distância. Com essa diferenciação para vocês verem aí na imagem. E nós temos os ferimentos por arma branca, que é o FAB, é quando normalmente é encravado um objeto perfurante, tanto no tórax como no abdômen da vítima. É muito importante que a gente saiba que num ferimento por arma branca não se deve retirar a faca, ou digamos assim, o estilete ou o canivete, porque esse objeto perfurante pode estar alojado ali numa grande artéria, que ao retirar, você pode promover uma hemorragia intensa, e aí vai colocar em risco a vida do paciente. E ferimentos por arma branca, eles podem ser únicos ou múltiplos, quer dizer, você pode ter apenas uma perfuração ali ou várias, né? Nós vemos atentados à faca, que a vítima leva 20, 15 facadas e não morre, porque não atingiu órgãos-alvos, nem grandes vasos sanguíneos, e aí a pessoa ela escapa. Em compensação, você pode ter ferimento por arma branca, onde você tem apenas uma perfuração, mas uma perfuração letal, que já atingiu ali um grande vaso sanguíneo e o paciente vem a óbito. Os medicamentos utilizados para traumas abdominais são praticamente os mesmos para os traumas torácicos. Você tem alguns analgésicos, como morfina e tramal. Você tem dipirona, que já é um analgésico menos potente, ele não é opioide. E você tem os antihemorrágicos, como transamin e vitamina K, que vão estancar o sangramento ali e livrar o paciente de uma grande hemorragia. Os cuidados de enfermagem para o paciente com trauma abdominal. Para pacientes vítimas de ferimento de arma branca e arma de fogo, você faz a avaliação primária, avaliando o XABCDE, que já falei para vocês sobre eles. Você verifica a segurança do socorrista, porque às vezes, por exemplo, o paciente foi atentado por uma tentativa de homicídio. Ele levou um tiro e imediatamente você chega ali para socorrer ele, mas pode ser que o atirador ainda esteja ali para terminar, né, de completar o serviço, digamos assim, para terminar de ceifar a vida da vítima. Aí você vai se colocar ali naquele ambiente com o paciente que foi receber um tiro, você se colocando em risco de também receber tiros, por conta que você foi salvar a vida do paciente. Então, é o que eu falei na aula de afogamentos. Você sempre analisa a segurança do ambiente ali, da cinemática do trauma, para ver se é seguro para você ir socorrer a vítima, porque a sua segurança está em primeiro lugar. Depois, você vai imobilizar o objeto encravado ali no paciente. De que modo? Promovendo um curativo oclusivo. Não é um curativo compressivo, porque um curativo compressivo, ou seja, apertado, vai aprofundar mais ainda aquele objeto, no caso de uma arma branca. E esse curativo ele tem que ser oclusivo e estabilizante, ou seja, ele vai estabilizar aquele objeto perfurante para que nem entre mais e nem seja removido. Você não pode retirar sobre hipótese nenhuma esse objeto perfurante e você encaminha o mais breve possível ao hospital. No caso dos outros traumas abdominais, principalmente
por acidentes de carro ou por quedas que provoca contusão, ou seja, pancada nessa região abdominal, as condutas de enfermagem são avaliação primária, X, ABCDE, técnicas de retirada do veículo, nos cursos de APH, e vocês terão um curso de APH que vai ser oferecido gratuitamente pela instituição quando a gente voltar da pandemia. Vocês verão algumas técnicas de como retirar a vítima de dentro do veículo sem provocar agravamento do trauma. Então, uma dessas técnicas é você utilizando o CAD, que é um dispositivo para remoção de vítimas de dentro do veículo. E aí, no curso de APH e também nas nossas aulas práticas, que ainda teremos, eu vou demonstrar para vocês como é feita essa técnica. Depois, o socorrista ele faz a contenção de hemorragias. Se for uma hemorragia externa, ou seja, você vendo ali o sangramento, você vai fazer compressão direta. Se for hemorragia interna, você vai utilizar outros métodos, por exemplo, compressas de gelo ali na região, que o gelo ele vai promover vasoconstricção e vai diminuir o volume do vaso sanguíneo e vai ali conter a hemorragia interna do paciente. Em casos de evisceração, ou seja, você se deparar com uma vítima que está com o intestino para fora ou com parte do fígado para fora, por exemplo, o que é que você vai fazer? Você vai limpar aquelas vísceras com soro fisiológico, você vai cobrir aquela lesão com compressas estéreis, pode ser gases ou pode ser compressas cirúrgicas estéreis, e por cima daquelas compressas você vai envolver aquelas lesões num saco plástico, também estéril e limpo. Por que um saco plástico? Porque o saco plástico vai manter ali a umidade da lesão, ali das vísceras que estão para fora. Que o ideal é que essas vísceras que estão exteriorizadas, elas se mantenham úmidas, porque dentro da cavidade abdominal elas são úmidas. Então você tem que promover uma lesão ali semelhante ao que aquela víscera ia encontrar dentro da cavidade abdominal. Então você umidifica bastante com soro fisiológico, você envolve com compressa estéril e você coloca um saco plástico, também limpo e estéril, para envolver e manter aquela umidade daquelas vísceras. E depois você encaminha o mais breve possível o paciente ao hospital. Chegando no hospital, você vai avaliar sinais vitais, você vai analisar a oximetria de pulso, aliás, a oximetria digital, né? E você vai fornecer suporte ventilatório com máscara de oxigênio ou então catéter nasal para o paciente que necessita de aporte de oxigênio. Você vai administrar as medicações, como a gente já falou delas, anti-hemorrágicos e analgésicos, e você vai promover reposição volêmica, ou seja, infusão de soro ali no paciente que precisa dessa reposição volêmica. É muita coisa. Vamos agora falar sobre traumas de extremidades, que são as fraturas, entorses, que é quando você tem uma torção ali, né, no tornozelo, por exemplo, e temos as luxações, esmagamentos e amputações de membros superiores e inferiores. Então, o que são os traumas de extremidade? São lesões que afetam membros superiores e inferiores, normalmente tem baixa mortalidade. Os pacientes vítimas dessas lesões, eles dificilmente morrem. Se eles receberem o tratamento adequado, eles não vão morrer por causa de uma fratura, por exemplo. Agora, se for uma fratura muito extensa e provocar uma grande hemorragia, se não houver métodos ali de contenção dessa hemorragia, esse paciente pode morrer por causa de uma hemorragia severa ali ou por causa de uma infecção grave, né? Ali na lesão da fratura. Então, nós temos aproximadamente 206 ossos no nosso corpo. Qualquer um desses ossos pode sofrer fratura ou alguma lesão, mas as fraturas mais importantes são as dos membros superiores e inferiores, né? Fratura de braço, de perna, de pé, que pode, assim, ser também muito prejudicial ao paciente. E as causas
As causas são diversas: acidentes automobilísticos, quedas, agressões, atividades desportivas. Então, por exemplo, o jogador de futebol ali caiu e fraturou, né? Isso é muito comum a gente ver também. E os sinais e sintomas das fraturas: dor forte. Então, toda fratura ela gera uma dor insuportável, seja ela interna ou externa. Lembrando que a fratura interna é aquela que não transpassa a pele e você não vê a lesão. Você só vê ali na radiografia, né, no raio-x. E a fratura externa é aquela que o osso transfixa a pele e você vai visualizar ali o osso no meio externo. E nós temos deformidade ali naquele local, edema, porque o acúmulo de líquido devido ao processo inflamatório ali no local da fratura é muito grande. Você tem impotência funcional, ou seja, a vítima de fratura não consegue movimentar aquele membro, não consegue fazer extensão e flexão no braço que está fraturado, não consegue fletir a perna que está fraturada, por isso que fica impotente. E você tem crepitação óssea. Essa crepitação é quando um osso que está fraturado entra em atrito com o outro e à medida que o paciente vai se movimentando, você escuta essa crepitação. É como se fosse um osso estalando quando ele tem contato com outro osso. A luxação ela é diferente da fratura, porque a luxação é quando você tem ali o deslocamento de um osso de uma articulação. Então, normalmente acontece aqui, ó, no ombro, pode acontecer no joelho também, luxação, e pode acontecer com os ossos do quadril. O fêmur, que se desloca ali da articulação do quadril, provocando luxação. As luxações, assim como as fraturas, elas causam dores intensas e severas, muita deformidade ali no local também, impotência funcional, o paciente não consegue movimentar aquele membro afetado, e você tem palidez. Por que palidez? Porque com a luxação você tem ali a interrupção de um fluxo sanguíneo para aquele membro, já que um osso se deslocou do outro. Por haver essa interrupção do fluxo sanguíneo, aquela região ali, e também você tem os vasos que eles são comprimidos pelo osso que foi luxado ali, e aí gera com isso essa palidez, pela diminuição do aporte sanguíneo, ou seja, diminuição da circulação naquela região, gerando uma palidez naquele local. E você tem o edema. O edema é o inchaço naquela região devido ao acúmulo de líquido. Na entorse, que é quando você torce o pé, o tornozelo, por exemplo. Então, quem nunca, não é? Quem nunca torceu o pé na vida? É uma dor muito forte, é uma dor insuportável. Mas fica só nisso. Normalmente a entorse não causa grandes complicações. A vítima ali sente uma dor momentânea e pode ficar também inchado e haver uma equimose, ou seja, um hematoma no local ali da entorse. Na amputação, é quando por algum motivo você tem a amputação do membro superior ou inferior. Por exemplo, pessoas que trabalham com motosserra nas serralherias. Por algum acidente de trabalho, a motosserra pegou ali no braço, o paciente estava ali serrando alguma coisa e a motosserra pegou no braço e amputou, não é? Deslocou uma parte do braço para fora. Houve ali a separação. Digamos, a mão separou do braço ou o antebraço separou do braço por conta da amputação. Isso causa, gente, uma hemorragia severa que, se não for estancada no momento, a vida do paciente pode estar em risco. O paciente pode vir a morrer em questão de minutos por uma hemorragia extensa ali na região da amputação. Há a perda do membro acometido e uma dor intensa. Pode haver uma necrose no local ali da amputação e uma gangrena. Uma gangrena já é uma lesão mais extensa, como se fosse o apodrecimento ali do tecido amputado, porque houve ali a separação de um membro daquele tecido. E o paciente ele tem que ser socorrido imediatamente, tem que ser estancada essa hemorragia dele e ele tem que ser encaminhado o mais breve possível ao hospital.
E nós temos a síndrome do esmagamento. Os pacientes, aliás, as vítimas que são vítimas de esmagamento, por exemplo, caiu uma parede em cima do paciente, caiu uma árvore, caiu um objeto pesado, um concreto, em alguma parte do corpo do paciente. Ele vai sofrer o esmagamento e, com isso, a síndrome do esmagamento, que provoca alguns sinais e sintomas, como fraqueza muscular, muita dor naquele local que foi esmagado e falência renal. Por que falência renal? Porque com esmagamento você tem comprometimento ali dos líquidos do corpo, você tem comprometimento do tecido muscular e isso vai sobrecarregar o sistema renal. O paciente pode ter uma insuficiência renal por causa da síndrome do esmagamento. Cuidados de enfermagem. Vamos lá. Nas fraturas, você tem que fazer a avaliação primária. X, A, B, C, D, E. X para verificar a hemorragia, que é muito presente nas fraturas expostas. A, abertura de vias aéreas, você tem que verificar se esse paciente está respirando de forma eficiente. B, circulação, verifica os pulsos, principalmente os pontos de pulso ali próximos à região da fratura. Então, se a fratura foi na perna, por exemplo, fratura de tíbia na perna, você vai verificar aqui os pulsos próximos à tíbia, o pulso femoral também, femoral se está presente, se está ausente, para poder ver a questão da circulação do paciente. A avaliação da cena, você vai verificar ali a cena, se é seguro para você ou para a vítima fazer aquele socorro naquele momento. Você vai imobilizar adequadamente com talas e ataduras fixas naquela região da fratura do paciente, da vítima. Por quê? Em situações de fratura é muito importante que haja essa imobilização, porque quanto mais o paciente mexe naquele local, mais vai haver comprometimento ali no local da fratura. Então você imobiliza, você utiliza uma tala. Se você não tem uma tala, você improvisa com papelão, que já é um material mais duro, mais resistente. E você envolve ali o papelão em ataduras para poder imobilizar aquele local da fratura. Você faz um curativo na lesão, principalmente se foi fratura exposta, que provoca muito sangramento, né? E o osso fica ali exposto. Então gera-se também uma ferida aberta. E você faz esse curativo com soro fisiológico, com gases e ataduras. O soro fisiológico é basicamente para promover a limpeza e remover a sujidade, ou seja, a sujeira, e com isso também remover algumas bactérias, alguns micro-organismos que podem causar infecção secundária ali naquela fratura. Nós vimos que o paciente de fratura exposta, ele morre por causa de hemorragia ou de infecção. Então, por isso é importante conter o sangramento e promover a limpeza da fratura, da lesão, para evitar ali o surgimento de infecções secundárias. Você vai colocar um esparadrapozinho ali próximo ao curativo da lesão, da fratura, informando que é uma fratura exposta. Por exemplo, fratura exposta, ou então fratura interna, que é para quando esse paciente chegar no serviço de hospitalar, a equipe que vai acolher ele saber qual tipo de lesão vai estar lidando ali para ter um melhor manuseio daquela lesão. Então você sempre identifica. Você faz um curativo seco ou úmido, vai depender. Por exemplo, se foi fratura interna, você vai fazer um curativo seco ali, porque não tem uma lesão aparente externamente, e você vai imobilizar com a atadura e com a tala. Mas se foi uma fratura exposta, é interessante fazer um curativo úmido, ou seja, com soro fisiológico, porque você vai promover umidade ali no local e vai também promover a limpeza da lesão. Você vai reavaliar os pulsos periféricos, ou seja, como falei, próximos àquela região da fratura, você analisa como está o pulso do paciente. Você vai administrar analgésicos, por exemplo, dipirona, paracetamol. Se for uma dor também mais forte, dependendo da prescrição médica, você administra tramal para o paciente, para que ele não sinta tanta dor ali por causa da fratura. E, por último, você encaminha imediatamente ao serviço de emergência.
Nas luxações, a conduta do socorrista para o paciente que teve fratura é semelhante à fratura. Então, você trata o paciente com luxação semelhante ao paciente que teve fratura. Avaliação primária, avaliação da cena. Só que a diferença aqui é que nas luxações a recomendação é que você aplique compressas com bolsas de gelo, porque as bolsas de gelo, além de diminuir a dor do paciente que sofreu a luxação, vai promover ali vasoconstricção e o paciente não vai ter o risco de haver ali sangramentos internos na região da luxação. Você vai imobilizar a lesão também até a chegada do ortopedista, porque o paciente que sofreu uma luxação é uma situação de emergência ortopédica. O paciente vai ter que ir para um ortopedista, seja na rede pública, seja na rede privada, ele vai ter que ir para corrigir ali aquela luxação. Então, o que é que você faz enquanto socorrista? Imobiliza. Se a luxação foi no ombro, você tem que imobilizar o braço todo do paciente, para ele não ficar mexendo e para aquele osso não sair mais ainda do lugar ali da articulação dele. Você coloca o paciente em posição confortável e você dá analgésicos, dipirona, paracetamol, Anador, algum analgésico que ele possa ali suportar a dor da luxação até a chegada no hospital. E nos casos de entorse, que é quando torce o pé, o tornozelo, você faz a imobilização do paciente, não deixa que ele ande, para não agravar ali aquela lesão, e você dá analgésicos, ou seja, medicamentos para dor. Nas amputações, que é quando há aquela lesão traumática, o paciente perde um membro por causa de uma amputação, então você faz a avaliação primária, você avalia a cena, você controla hemorragias. Veja que nesse caso de amputação, a hemorragia ela é intensa, ela é severa. Você tem que fazer ali um torniquete, no mínimo. Utilizando, se foi num ambiente extra-hospitalar, você está sozinho, ali com aquela vítima, você improvisa um pedaço de madeira e coloca um pano ali meio grande, envolvido na madeira, e você vai arrochando o pedaço de madeira para que o pano ele possa ir comprimindo aquela região para evitar a chegada de sangue naquela região da hemorragia, onde foi amputado, e o paciente com isso vinha a perder muito sangue. Então o torniquete você improvisa, você tem que apertar aquela região para que não haja essa perda exagerada de sangue. A gente viu na aula de hemorragia que uma perda de sangue de 1 litro a 1,5 litro de sangue pode colocar a vida do paciente em risco. Então, você controla essa hemorragia com compressões e torniquetes. Vocês têm aí no slide de vocês a imagem de torniquetes, como se fazer o torniquete, como aplicar o torniquete. E você conserva o membro que foi amputado em bolsas de gelo e envolto num pano limpo. Por quê? Dependendo da circunstância, poderá haver ali o reimplante daquele membro, que é um tratamento cirúrgico, ou seja, no hospital, no ambiente cirúrgico, para haver ali o reimplante. O paciente perdeu a mão, mas a equipe vascular também e de cirurgiões poderão fazer a reconstituição ali e implantar o membro que foi perdido. Mas para isso, o socorrista, ou seja, aquele que atendeu a vítima ali no local do acidente, precisa saber o que fazer. Então, é controlar a hemorragia e preservar ali o membro que foi perdido numa bolsa de gelo, porque a bolsa de gelo ela vai ajudar a manter ali o membro, de conservar o membro, que ele não vai ter isquemia, ele não vai, em outras palavras, não vai perder aquele membro pela falta de sangramento e pela falta da conservação com as bolsas de gelo. Então, o paciente sofreu amputação, o que é que você faz? Controla a hemorragia dele e conserva ali o membro que foi perdido, se foi o pé, se foi a perna, se foi um dedo, você conserva ali no gelo. Encaminha o paciente imediatamente ao hospital e o tratamento definitivo vai ser lá no hospital, com o implante do membro que foi perdido.
O paciente que sofreu esmagamento, ou seja, aquela situação que eu falei para vocês, por exemplo, a parede caiu em cima dele. Comigo já aconteceu, viu, gente? Eu fui vítima de um desabamento de um antigo armazém que desabou em cima do nosso carro. Eu estava com meu pai dentro do carro e a parede desabou em cima de nós dois. A sorte é que, como a gente estava em cima do carro, dentro do carro, o teto do carro nos protegeu dos concretos e dos fios de alta tensão que vieram abaixo também, atingindo o nosso carro. A gente ficou soterrado por algum tempo, ali imprensado mesmo, debaixo dos escombros. Fomos resgatados, graças a Deus, com vida. O meu pai teve uma luxação no ombro e eu só tive algumas escoriações e tive o sinal de Guaxinim, que eu falei na parte de trauma crânioencefálico, lembra? Que é aquele hematoma ao lado, próximo ao olho. Eu tive aquele hematoma. O médico suspeitou de um traumatismo crânioencefálico para mim. Solicitou uma bateria de exames, eu fiz tomografia, eu fiz outros exames mais específicos para verificar se houve ali um traumatismo. Mas eu sofri essa lesão. Assim, eu agradeço a Deus todos os dias, porque a gente não morreu, né? A gente podia ter morrido. Por exemplo, se a gente passasse a pé ali no momento do desabamento, não tínhamos sobrevivido. A chance de sobreviver seria pouca se a gente não estivesse dentro do carro. Então, eu sofri essa síndrome do esmagamento, porém, com algumas escoriações e com uma suspeita de traumatismo crânioencefálico. Mas foi uma experiência muito ruim, muito dolorosa, mas que, graças a Deus, eu escapei com vida junto com meu pai. E as pessoas que sofrem a síndrome do esmagamento, você tem que ter uma técnica adequada para retirar essas vítimas daquele local. Você não pode chegar também, você tem que avaliar a cena. Se aquele local não oferece o risco de outros desabamentos, por exemplo, você vai ser uma outra vítima. Então, avalie a cena e retira com cuidado, com cautela a vítima, de modo o mais sensível possível, para que você não agrave ainda mais aquelas lesões do paciente. Mais uma vez, volto a dizer a vocês, teremos aulas de APH quando voltarmos do período pós-pandemia e vamos falar tudo sobre como retirar a vítima de escombros, como resgatar a vítima que foi acidentada com esmagamento. E aí controlamos hemorragias, fazemos torniquetes, cobrimos os ferimentos com curativos secos, principalmente naquela região que foi esmagada. A indicação é que seja um curativo seco, porque para não haver umidade ali naquele local. E evitar com isso infecções secundárias. Evitamos a manipulação na lesão. Então, principalmente se for uma lesão que não sangra, a gente evita manipular para que o esmagamento não ofereça mais, como é que eu posso dizer, que não agrave ainda mais aquela lesão, e a gente encaminha imediatamente ao hospital aquele paciente, administramos analgésicos, medicamentos para dor, porque o paciente que sofreu ali esmagamento, ele sente muita dor. E também administramos alguns medicamentos diuréticos, ou seja, do sistema renal, como por exemplo, furosemida, espironolactona, que ajudam na questão da filtração renal, porque a gente viu no slide anterior que o paciente que sofreu esmagamento, ele tem comprometimento renal, ele poderá ter uma insuficiência renal aguda, ele provavelmente vai precisar ir para a hemodiálise, porque devido ao esmagamento você vai ter ali um comprometimento renal também, por uma insuficiência renal. Então, normalmente o médico prescreve furosemida, espironolactona, e aí a gente administra esses medicamentos que foram prescritos pelo médico. No último slide aí de vocês visualizam algumas imagens sobre a imobilização do paciente vítima de trauma, com a atadura, com a questão do gesso também, o gesso é um procedimento ortopédico para imobilizar ali a vítima. Você vê também no último slide como realizar um torniquete manual, o procedimento,
e cuidados com entosses. Dúvidas, estarei disponível para retirar as dúvidas de vocês. Essa aula de trauma, ela é muito extensa, como eu já havia dito, por isso foi necessário fazer 2 vídeos de 40 minutos, mas espero que eu tenha explicado de forma que vocês consigam compreender, e dúvidas estarei por aqui para tirar todas elas, certo? Tem a atividade que vocês vão responder e mandar o gabarito para o meu e-mail ou o meu zap, e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado a todos e tchau!